Boa noite, galera. É a nossa 10ª aula discursiva, ok? A segunda após o segundo exame. Então agora a gente está decolando, entendeu? Eu queria pedir para todo mundo que está aí, Júlia Sodré, você está aí? Nossa jornalista, vai trabalhar aqui na Prefeitura de Maricá. Você entrou, Júlia Sodré? Júlia, você foi a última discussão, me deu trabalho, hein? Ih, não, Maria Calvo, já acabou, já, só na próxima semana, tá bom? Eu queria dizer, Júlia, você me deixou doido, mas vou te contratar para você ser nossa jornalista. Vai querer? Vai passar primeiro e vai trabalhar com a gente depois? Tá bom. Quantos anos você tem, Júlia Sodré? Gente, eu quase perdi a hora por causa da Júlia Sodré. Ela mandou a última discursiva, mas eu não quis deixar de corrigir, tá bom? Ah, tá ótimo, idade para trabalhar aqui. Bom, depois a gente conversa amanhã, depois segunda, se você quiser, tá bom? Pessoal, vamos trabalhar. Larissa, cada semana é uma prova diferente. Júlia, 24 anos, mas foi agora, há pouco tempo? Eu estou vendo aqui as perguntas, tá? Mariana Batista, alguém pode me informar se estava sem som? Mariana, eu estava tomando 11 de setembro, meu Deus, o dia das Torres Gêmeas. Vai cair na prova. É o dia do golpe militar no Chile. Pode cair na prova. Bom, vamos lá. Pessoal, se bater 75, vai ter sorteio de livro, hein? Aliás, tem alguma das duas moças que ganhou o livro antes da prova de qualificação? Porque vão mandar de motoboy, tá atrasado isso, entendeu? Eu acho que é a Carmen, né? Bom, vamos lá. Isabela, começa aí com aquela aquela parte vermelha sobre como estudar, tá bom? Tá bom. Enquanto isso, eu queria que todo mundo botasse o nome, a cidade e a carreira que vai passar na UERJ, tá bom? Quem não postar não vai passar. Enquanto isso, eu vou trabalhar a tela. Bom, a aula de hoje, ela começa com essa tela aqui. Na semana passada, é bom ver a gravação e botar um nome. Mas na semana passada a gente falou dos comandos, cite, indique, blá, blá, blá. Agora eu estou te colocando um método. Pode postar no grupo, Isabela? Posso. Andressa, você está aí? Boa noite. Boa noite, tô aqui sim. Você pode também ir botando lá, a aula começou, aquelas coisas bonitas que você fez. Tá Gente, a bom. Andressa é de medicina, mas ela está com a gente aqui ajudando, tá bom? Vou ver se arruma alguém aí também de história. Júlia, pode ser você, tem também a Elis, tem, que é para ajudar com as discursivas, com as aulas, tudo online, tá bom? Depois a gente conversa. Vamos lá? Aqui é um método como estudar qualquer conteúdo de história. Já começou, pessoal. Como estudar qualquer conteúdo de história. Avisa lá no grupo Isabela Andressa que já começou. Tinham 84 para aula. Eu não aceito nada menos que 70. Ah, mas Já é sexta-feira? E daí? Ah, mas tem Rock in Rio? E daí? Nós estamos aqui porque a gente vai passar para a UERJ. Então, a sexta-feira é até 9h30 a aula de história. Depois é que a night vai começar, entendeu? Antes das 9h30 é matinê, é para criança. Então, para você que é adulto e vai passar para a UERJ, só a partir das 9h30, tá bom? Ai, 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 ai. Qual é o nosso pico até agora, Isabela? 52. Tá muito ruim.
Tá ruim demais. Mas vai botando aí, pessoal, o nome, vai botando a carreira e a cidade, tá bom? Mas vamos lá. Aqui são 6 perguntas. Toda vez que tiver uma matéria teórica, um livro, um filme, eu gostaria que você usasse esse método que eu criei há muitos anos atrás. E funciona. Você pode perguntar para a apostila, para o livro, para o filme, ou para a minha própria aula, tá bom? São 6 perguntas. É muito importante. Isabela, postou lá no grupo essas perguntas? Gostei. Então, a primeira pergunta da história é: quando aconteceu? Quando aconteceu a Revolução Francesa? Foi no século XVIII. Como ela aconteceu? O terceiro estado se separou dos Estados Gerais. Beleza? Tudo bem? Tem algum botafoguense na aula? Enquanto isso, eu vou continuar. Tem que digitar: sou botafoguense. Mas vamos lá. Quando aconteceu a Revolução? Século XVIII. Como ela aconteceu? A maioria se revoltou com a minoria e tomou o poder. Por que aconteceu? Por causa da fome, do desemprego, da miséria, da influência do iluminismo. Quem se deu bem? A burguesia, que chegou ao poder. O camponês, que deixou de ser servo. Quem se deu mal? Sempre tem alguém que se deu mal. Ok? Ontem o Penharol ganhou. Quem se deu mal? A torcida do Flamengo. O Tite, que foi vaiado. Tudo na vida tem isso. Júlia Sodré, Andressa e Isabela. Se o namorado de vocês terminar com vocês, quem se deu mal? Vocês 3. Às vezes é livramento, né? Mas quem se deu bem? Quem ficar com ele depois. Porque para aturar vocês 3, Júlia Sodré, Isabela Lopes e Andressa Etienne, deve ser um homem do outro planeta. Ah, moleque! Então, vamos voltar aqui ao roteiro. Sempre tem alguém que se deu bem e sempre tem alguém que se deu mal. É sério, senão é aula de história. Quer ver? Você vai fazer prova da UERJ. E aí o prédio da UERJ no centro cai. Morreram 2.000 pessoas. Quer que eu chore? Mas você não fez prova na UERJ. Para você foi bom, porque diminuiu a concorrência. Então, quem se deu bem com a aula? Quem se deu mal com a aula? Morreram 27 pessoas ontem em Belfort Roxo. Só para zoar, fui secretário de educação lá. Aliás, Isabela e Andressa, tem que preparar quem é o William Campos para eles, entendeu? Porque a experiência ajuda o aluno a confiar na aprovação. Mas morreram 27 em Belfort Roxo. Quer que eu chore? Buá, 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 buá. Eu choro. Mas foi bom para o cara que vende caixão, aumentou a venda dele nessa semana. Então, quando acontece? Como acontece? A maneira. Quem se deu bem? Perdão. Quando acontece, segue aqui a imagem. Quando acontece, como acontece, por que acontece? Ok? Eu quase atrasei. Por quê? Porque a Júlia foi a 47ª aluna a mandar a discursiva. Por quê? Ah, mas porque ela estava trabalhando, dormindo, sei lá. Então, tem que ter o porquê das coisas. Quem se deu bem? Eu, que conheci a Júlia Sodré, que eu acho que eu já conhecia de outras aulas. Você é nova ou antiga, Júlia Sodré? Deve ser antiga. Eu quero saber se a Virgínia está aí, se a Simone está aí. Digita no chat. Mas vamos lá. Então, quem se deu bem, quem se deu mal, beleza? Ai, 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 ai. E qual é a última? Quais as consequências? Semana que vem, na prova da semana que vem, vai ter uma pergunta sobre a América Espanhola. Qual é a consequência da descoberta da América?
Ou melhor, qual é a principal consequência da expansão marítima? A descoberta da América. Ok? Beleza? Tchu, tchá, tchá, tchá. Você faz discursiva toda semana. Antes de dormir, antes de beijar, antes de correr, antes de namorar, antes de não sei o quê. Qual é a consequência disso? Você vai tirar 20. Vocês viram o pessoal que faz discursiva? A nota mais baixa eu acho que é 13, 12. Teve um maluco aí que tirou 18,75. Vou dar 20 não. Para ganhar 20 comigo é quase impossível, até porque tem gente que pesquisa, olha às vezes o gabarito, né, ô Isabela? Verdade. Pois é. Então, esse é um método de resumo. Quando acontece, como acontece, por que acontece, quem foi beneficiado, quem foi prejudicado. Isabela, qual é o nosso pico? 58. Hã? 50 aí? 58. Tá muito ruim, mas o importante é que você está aqui. Mas vamos lá, posso mudar? Tudo bem? Isso aqui é para você guardar e aprender a estudar. O Botafogo antifascista, isso aí. Ah, sabia que você era antiga, Júlia Sodré. Mó cara de velha. Não, não, não é etarismo, não. Meu filho falou que etarismo é só após 60. Andressa Ferrari, segunda aula de história do dia. Qual foi a primeira, Andressa? Estou com ciúme. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos lá? Mas isso é treino, Vitória Souza. Isso é treino, isso é treino. Vamos lá? Isabela, agora coloca as aulas da semana que vem. Depois é a prova. Que dá tempo todo mundo chegar. Não tá bem, né? Porque aqui não pode dizer que vem a aula e não vem, entendeu? Aqui é considerado crime. 84 disseram que vinham a aula. Até me arrumei. Ai, 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 ai. Mas o que valeu essa semana foram os 47 que mandaram no privado. Semana que vem vai ter uma prova sensacional. Tenta mandar só as respostas, entendeu? Não precisa mandar as perguntas, não. Elis, você pode melhorar, eu corrigi sua prova, entendeu? Lázaro, ok, vamos lá. Pessoal, já está aí? Vocês têm que ficar ligados na agenda da semana. Essa segunda tem geografia, que é quinzenal, e aí tem português e biologia. Quem é de psicologia aí? Quem é de psicologia? Então, segunda, você tem biologia. Aí tem um grupo que tem geografia, 18 horas. Outro grupo que tem biologia. Então tem que se organizar, tem que assistir ao vivo, além de fazer a redação, que a redação é um dos critérios para ficar no curso, já que é a Prefeitura de Maricá é que paga. Então tem que fazer a redação. Ah, mas tem que fazer. É isso aí. Entendeu? Vamos lá, terça-feira tem uma física que não tem nada a ver com a gente. Tem alguém aqui que faz física? Não, né? Ou tem? E a redação, que é para todo mundo, o professor André. Quem é novo, eu quero que vocês conheçam o André. O André fundou comigo esse projeto. É um professor que tem experiência de UERJ, viveu a UERJ, e ele é muito importante. É importante que você conheça. Na quarta-feira, atenção, quarta-feira tem Flusão na Libertadores, eu vou botar vocês para estudar literatura. Sim, que está dentro do português, é um pedaço do português. E aí tem química, ninguém faz química aqui, faz? Alguém aqui faz química? Não, né? Na quinta, biologia, eu vou dar uma colher de chá para eles.
e na sexta a gente volta. Eu falei que se desse 75, não foi, Isabela? Eu ia botar 2 aulas por semana, não é? Isso. Não está dando. Acho que não vai dar. Mas vamos tentar mobilizar para a semana que vem, para a gente, a partir de outubro, botar 2 aulas. E aí, quarta e sexta, a gente teria história. Quanto mais, melhor, tá bom? Nós temos que ficar juntinho agora. Você tem que pensar em mim quando você não estiver comigo sexta-noite. Olha, ontem eu passei corrigindo questão de vocês, hoje também. Eu tenho outro projeto famoso chamado Pré-ENEM. Eu nem apareço mais lá, não é, Isabela? Sumiu de lá. Agora foco é pré-UERJ. Eu não quero nem saber de Pré-ENEM. Eu quero saber de vocês. Então, tá aqui. Posso falar para eles a agenda da semana também? Sim, sim. E vamos lá. Primeira questão. Lembrando que 47 alunos eu já corrigi com áudio no privado. Quem é que gosta dos meus áudios, das broncas, das reclamações? Fala a verdade. Carmen, não é você que ganhou o livro, Carmen? Carmen, esse livro não chega, hein, cara? Eles vão levar para Maricá, porque Maricá é perto de Itaboraí. Você é de Itaboraí ou é do outro bairro? Outro município? Ah, mas tem que ficar em cima, cara, da Isabela, tem que cobrar. Tô sabendo, Carmen. Tu é de Itaboraí, Carmen? É sim, ela colocou aqui. Tem que chegar essa bodega semana que vem. Dá tempo de você ler até a prova. Mas vamos lá? Primeira questão. Atenção, vocês aqui estão num bom número, mas muito menos do que disseram que viria. Deve ter dado um problema, uma caganeira, conseguiu um namorado ou uma namorada depois de muito tempo. Vê para mim, Isabela, se a Virgínia está aí, nossa consultora. Simone, você entrou aí ou não? Virgínia, não. Manda lá o link para ela, me enganou, disse que entrar, não entrou. Gabriela desencalhou graças ao ERJ, ao ProERJ. E o desencalhou, e o desencalhou. Mas tem que fazer esperar, entendeu? Vamos lá. Começa a questão 1, vamos trabalhar. Pode ler, tá bom? Eu vou começar. Na pintura religiosa renascentista, o índio, uma vez submetido aos valores cristãos, tornou-se humanizado. O pintor holandês Albert Eckhout representou esta pintura conceitual na sua obra. Nos quadros que retratam os índios tupis e tapuias, os índios aliados eram pacíficos, trabalhadores, tinham família, andavam vestidos, foram domesticados, entre aspas. Estavam acessíveis ao trabalho cotidiano, enquanto os índios bravos, bárbaros, eram antropófagos que andavam nus, carregando despojos esquartejados como alimentação, e guerreavam os colonizadores. Os retratos de indígenas acima revelam algumas das intenções por parte dos agentes da colonização, como a coroa, a igreja e os colonos, diante das populações nativas na América Portuguesa no século XVII. Considerando as imagens e o texto, aponte um objetivo econômico dos colonizadores que explique a forma pela qual os aliados tupis foram retratados. Em seguida, cite uma forma de resistência indígena à colonização que justifique a representação atribuída aos tapuas. Vamos lá? Tchu, tchá, tchá, tchá. Pessoal, eu tenho que falar com quem já corrigiu, que é mais fácil, e falar com você, que está agora chegando, tá bom? Galera,
entrou aqui uma consultora, Virgínia Moreira, pedagoga, veterana. Mas ela já perdeu a bagunça do início. Mas vamos que vamos. Galera, 47 de vocês, 47, fizeram e eu corrigi individualmente. Batemos o recorde. Para a semana que vem tem uma prova, vamos bater isso. Mas tenta ir mandando mais rápido para eu ir corrigindo mais rápido, entendeu? Que aí eu corrijo mais alunos. Quanto mais eu e você estivermos juntos, no privado, melhor. Porque isso é qualidade de ensino. É personalização do ensino. Nós vamos fazer isso até dezembro e a nota vai chegar perto do 20. E eu ainda dou uma nota para você quando você faz. Teve um aluno só que eu não dei, foi agora à noite, porque não fez todas as questões. Estava trabalhando, fez uma parte. Então, nessa aqui, eu já conversei com vocês. A primeira questão, segunda, a terceira, até a quarta, são muito fáceis. São questões para pontuar. Aí ele pergunta, aponte um objetivo. Ué, acumular capital primitivo, implantar o Pacto Colonial, viabilizar a exploração das terras, entendeu? Utilizar a mão de obra indígena. Eu não gostei quando vocês botaram a escravidão. Está acontecendo um caos aí, deve ser Virgínia. Fecha o microfone, Virgínia. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Chegou atrasada, mas chegou. Seja bem-vinda. Então, eu não gostei muito dessa coisa de escravização que vocês falam, entendeu? Eu gosto disso, explorar os recursos naturais. Escravização, no início, sim, mas depois não. Depois eles vão botar um negro. Então, eu não gosto muito. Está errado nessa questão? Não. Por uma sorte, nessa não está, que é no início. Mas eu não botaria nunca a escravização do índio. Utilização do índio como mão de obra servil. Uma questão fácil. A resistência é a luta, é manter os costumes, é romper com a catequese. Tá bom? É uma questão fácil. Se alguém tiver alguma pergunta no chat, pode fazer. Mas hoje, o que vai dar trabalho hoje? É a unificação da Alemanha, da Itália. É Vargas, que vocês erraram muito. O bom de vocês mandarem para mim, que eu sei onde vocês foram fracos, entendeu? E não foi na 1, não foi na 2, não foi na 3. Sinceramente. Mas vamos lá, na 2 eu achei que vocês erraram algumas coisas. Posso mudar, pessoal? Não, Sebastião. Não, Sebastião. Não, Sebastião, não. Fecha aí. Amigão, não dá. Deixa eu pegar ritmo aqui. Deixa para as questões mais difíceis, amigão. Pode ser? Tá bom? Nessa 1, a pergunta é, posso mudar para 2? Na 1 era muito básico. Pessoal, na 1, se você der para o teu irmão de 12 anos, 11, eu tenho filho de 12, sei que eu estou falando, ele vai achar que é ridículo. Vamos deixar para debater, Sebastião, nas questões mais fortes. Agora, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida na questão 1, pode escrever, tá bom? Oi, Isabela, Andressa, tem que cobrar lá. 84 alunos disseram que vinham e não vieram, entendeu? Então, escreve, Sebastião. Claro, você já sabe, Sebastião, você é bom demais. Você pergunta só para ganhar 10. Claro que resistência e fuga para o interior, tá certo. Que o nativo conhece a terra e aí uma das formas de resistência é fugir. Não. Pergunta de nono ano, não. Posso mudar, pessoal? Tem que ser interativa. Essa aula é uma aula mais ativa. Você não fica passivo só ouvindo, entendeu? Eu não deixei o Sebastião falar, que eu já conheço, é um grande aluno. Não me mandou discursiva, né, Sebastião? Por que você não me mandou? Eu acho que você não me mandou, né? Triste com isso. Ai. Pessoal,
Tem uma semana para fazer a discursiva, 10 questões, dá uma questão e meia por dia. Não, quem não faz discursiva não quer gabaritar a história. Vamos lá, questão 2. Muda isso, Sebastião, muda isso. Questão 2, vamos embora. Vamos Questão do- avançar. Não, não dá para ler tudo isso, não. Essa aqui é a dos mapas. Alguém vai me ajudar? Júlia Sodré, vamos lá, tem que ler as questões, vamos lá. Elis leu na última aula. Vamos, Júlia, você vai ser jornalista, tem que falar. Elis, quem vai ler agora? Vamos, tímidos. Aluno de humanas não pode ser tímido. Aluno de humanas é: não existe pecado do lado de baixo do Equador. Vamos fazer um pecado suado, rasgado, a todo vapor. Lê isso aí, que a questão é sobre a música, vai? Quem vai ler? Posso ler, professor? Gabriela. Aê, Gabriela Caratses, não é você? Sou eu. Viu como eu sei? Sou tenebroso. Vamos lá. Podem-se observar nos mapas maneiras distintas de representar o território que viria a ser designado como Brasil, no contexto da conquista e colonização portuguesa na América, entre os séculos XVI e XVII, respectivamente. Identifique um aspecto de cada um dos mapas que os diferencie quanto à representação do território. Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI e outra para o século XVII. Bom, essa aqui, assim, eu tenho uma opinião, estou 32 anos dando aula para isso, já dei aula na UERJ, já fui primeiro colocado. Claro que você, aluno, não precisa concordar comigo, nem eu contigo. Mas essa era ridícula de fácil. Mas ela era trabalhosa, porque ela valia 2 pontos, cada ponto valia meio. O primeiro mapa é um mapa mais de relevo, mais de fauna, de flora. E o segundo mapa é um mapa mais político, mais português, mais de posse. Aqui era só para ver se você interpretava o que estava vendo. Onde é que pegou? 16 e 17. Econômico ou político? Pode ler para mim, Gabriela, a última pergunta? Em seguida, apresente duas ações políticas ou econômicas da colonização portuguesa no Brasil, uma para o século XVI e outra para o século XVII. Alguém vê para mim. No 16, vocês votaram muito pau-brasil. Pau-brasil é pré-colonial. Eles vão aceitar? Bom, mas está errado, né? Que a colonização começa com açúcar. Era bom no 16, governo geral, capitanias hereditárias. No 17, pecuária, drogas do sertão e o início da mineração. Vamos fazer o seguinte, ô Isabela, bota o meu canal aí do YouTube. A Andresa está me devendo, não fez um meme, mas tem um canal meu com essas aulas de pecuária, açúcar, mineração. Eu acho que vale a pena para alguns de vocês. Tem como fazer isso aqui no chat, Isabela? E depois lá no grupo? Tem sim. Então vamos lá. Uma no 16. Eu não botaria pau-brasil. Vocês botaram muitos. Mas é pobre, porque pau-brasil é pré-colonial. O certo é açúcar, governo geral, capitania hereditária, no 16. No 17, pecuária, drogas do sertão, início da mineração. Mineração é só no final, 1695. Aliás, eu já dei uma dica sobre isso, vou dar de novo. Vou dar de novo. Qual é a dica que eu vou dar de novo? 1500 a 1530. Pau-brasil. Alguém digita isso aí. Poxa, Júlia Sodré, Elis, Andressa, vocês vão deixar que a minha estagiária seja uma aluna de medicina, que um pessoal de medicina ganhe dinheiro com a gente? Tem que ser alguém daqui para ser a estagiária
de história, entendeu? Deixa a Andresa lá da medicina dela, no centro. Vamos lá, anota aí. 1500 a 1530, pau-brasil. 1532, 1654, açúcar. 1695 até o século XVIII, mineração. Século XIX até 1930, café. E 1930 em diante, indústria. Essa é a economia na história do Brasil. Isso aí, todo aluno aqui, você que está vendo a gravação, bota o nome nos comentários, senão tu vai ganhar falta. De outubro para novembro, nós vamos fazer uma limpa nesse pessoal que não assiste aula. Está aqui só para dizer que está aqui, não quero. Então vamos lá. 1500, 1530, ao Brasil. 1532, 1654, açúcar. 1695 até o século XVIII, mineração. Século XIX até 1930, café. E de 1930 até hoje, indústria. Por que 30? Porque teve crise de 29. Por que 30? Porque vai entrar o Getúlio Vargas, que está na prova de hoje. Tá bom? Tudo bem? Eduarda fez. Obrigado, Eduarda. De onde você é, Eduarda? Valeu, valeu, valeu. Já dei aula aí muitos anos, Duque de Caxias, no antigo GPI, depois virou Futuro VIP. Já dei aula até no teu teatro aí, Raul Cortez. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o Júlio César. Meu amigo Júlio, isso aí foi até 1530, Expedição Guarda-Costa. Prefiro essa de baixo, Capitania Hereditária. Vamos lá? Isabela, qual foi o nosso top? 61. Tá fraco, Andressa. Você e Isabela tem que conversar, Isabela tem que te ajudar. Porque tem que fazer privado do pessoal que confirma a presença na aula. É uma vergonha, entraram mais de 100 alunos, não querem ter aula porque é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é nós. Não tem Rock em Rio, não tem cineminha, não tem campanha eleitoral. O pastor e o padre podem esperar até você ser aprovado. Vamos estudar, galera! Bom, 61 não vai ter sorteio de livro e não vai ter segunda aula, porque eu fui enganado. Eram 84 na Esperança, vieram 61. Se fosse casamento, ia sobrar comida. Mas o que vale é tu. Tá tu que tá aqui. Bom, concordam que a primeira e a segunda questão são difíceis? São muito fáceis? Concordam que foi muito fácil? Mas aqui eles querem que você escreva. Por exemplo, na questão 2, no primeiro mapa, pá. No segundo mapa, tchum. No século XVI, aí você escreve. No século XVII, você escreve. Eles querem ver a tua capacidade de organização de conteúdo. Como você coloca o conteúdo no papel. Repare bem, o conteúdo era fácil, mas qualquer coisa que você errasse, você perdia meio ponto. Eu corrigi 47 alunos. E teve vários, uns 10, que ou botaram 16, ou botaram 17, ou falaram de um mapa e não falaram de outro. Não basta ser bom aluno. Bom aluno você é. Assistindo aula sexta-feira à noite, mas você tem que ter estratégia para buscar mais pontos, entendeu? Pode observar, 47 alunos fizeram discursiva, está no grupo. Eu não fiz, daí estudo os outros. E a maioria absoluta tirou mais de 15. Porque eu tenho uma impressão que só faz discursiva quem é bom. Que quem não é bom fica, eu não sei fazer, não vou fazer. Repara bem, as feras. Então você tem que treinar texto. Bom,
Vamos mudar para a questão 3. A questão 3, enquanto muda, era ridícula, era a mais fácil da prova. Era aquela dos palácios. Teve aluno que não quis botar absolutismo. Tem que botar absolutismo, tem que botar. Ostentação, distanciamento social, sociedade estamental. Lê a pergunta aí, por favor. Quem vai ler? Bota só aluno para ler. Vai, vamos revezar aí, Gabriela, lê, Elis. Júlia, tu é jornalista, cara. Eu quase não. Aliás, eu nem tinha penteado o cabelo. Eu fechei a câmera e penteei. Eu Tudo posso ler culpa essa, da se Júlia. quiser. Quem tá lendo? Elis, posso ler essa? Vamos que vamos. Versalhes seria largamente imitado por monarcas por toda a Europa, de Potsdam e Hampton Court e da Escandinava a Nápoles. Era o centro de uma espécie de estado teatral no qual o ator principal, o próprio monarca, interpretava uma série de rotinas. A maneira de viver no palácio, a grande ostentação familiar, os rituais nos espaços públicos, o teatro do cotidiano, até as atividades mundanas de acordar, fazer refeições e ir dormir, eram imitadas por nobres e monarcas rivais. Do século XVIII ao XIX, a construção de diversos palácios da Europa, inspirados no Palácio de Versalhes, significou mais do que uma influência arquitetônica. Denomine esse modelo político inspirado em Versalhes, aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. Ok? Muito simples a questão. Muito simples a questão. Muito simples. Essa é a questão mais fácil da prova. Qual foi o problema de vocês? É porque é muito fácil. Mas volta na pergunta aí, por favor. Volta na pergunta aí, por favor. Denomine esse modelo político inspirado em Versalhes. Aponte ainda dois objetivos políticos dos governantes europeus ao construírem palácios inspirados na monumentalidade de Versalhes. Agora vai alguém no texto e acha o século que ele fala. 18 e 19. No texto. Só um minutinho. Estou voltando aqui. Que eu fico vendo o chat de vocês. Nessa época, nós vamos ter a restauração, sabem disso, né? 1815, depois da derrota de Napoleão. É um período. Vai aparecer na questão 6. É após o Congresso de Viena. Então, nós vamos ter muitas nações de volta ao absolutismo, entendeu? Você tem o gabarito aí, Isabela? Tem sim. Só ler rapidamente. Um dos modelos: absolutismo monárquico e sociedade de corte. Objetivo: ostentação do poder monárquico, reforço da autoridade do monarca, representação da centralização política e adoção do modelo de sociedade e corte. Eu quero comentar um pouco aqui, porque hoje, como a maioria dos presentes fez, vamos aprofundar o conteúdo, entendeu? Eu acho, quando fala sociedade de corte, é de corte. Não é de corte, não. Isso aqui não é churrasco, não. É ai, 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 ai. Mas eu acho que ele quis confundir bons alunos, porque absolutismo é século XVI, XVII. Mas aqui ele quis fazer um link com a questão 6. Por isso tem que ler a prova toda antes. Porque é o período pós-Napoleão, justamente quando a Itália vai ser dominada pela Áustria. Então, se um aluno tivesse desatento, ele erraria.
A maioria que fez comigo, 47, a maioria acertou, 42, 43. Então, eu considerei uma questão fácil. Mas tem que tomar cuidado, entendeu? Galera que está no chat, alguma dúvida? Eu acho que eu vi tua resposta, Hugo. Eu acho que eu vi tua resposta. Eu lembro, tá certo, francofilia. Bom, agora uma questão melhor. Questão 4. Sim, Camille, o segredo é ler, interpretar. Por isso é que tem que treinar. Se vocês treinarem toda semana discursivo, vocês vão melhorar. Ai, ai, ai. Isabela, qual é o nosso pico, Isabela? 65, Will. Meu Deus, falta pouco. 65. Todo mundo que for entrar em 2 minutos tem que falar para contabilizar agora, tá bom? Eu contabilizei, estou conseguindo ver aqui. William, seu microfone está fechado. O William, está ouvindo? Ai, que merda, achei que estava falando com vocês. Que horror. Eu quis dizer que a primeira e a segunda. Fechou de novo. Meu Deus, por que isso? Está fechando sozinho. Deve ser tu. Sou eu, não. Agora voltou. Pô, que desgraça. Pessoal, eu quis dizer que a 1, 2 e 3 são muito fáceis. Sempre, em todas as provas. Elas são para pontuar. É isso aí, Maria Eduarda. Censura do Google. Google FDP. Eu odeio você. Eu odeio você. Google FDP. Bom, vamos lá. Já entenderam, pessoal? As 3 primeiras normalmente são fáceis ou difíceis? Escreve aí. Ok? Então você tem que ter mais cuidado quando começa a prova. Fazer com mais calma. Isso aqui não é Enem, não. Tem que ter mais cuidado, tá bom? Eu tive vários alunos que até a questão 5 tinham 10 pontos. Depois é que deu problema. Eu ainda zoava. Dizia, você tem 10 pontos. Mas eu sabia que ia cair depois. Que a primeira metade da prova é mais fácil. E a segunda metade é mais difícil. Vocês antigos já notaram isso? Ou vocês novos, mas que já estudam por conta própria, notaram isso? A decisão da prova é 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Quando a gente começou essas aulas, eu fazia 2, 3 questões, 5 numa noite. Agora a gente faz uma prova inteira. Mas a gente tem que saber onde dói mais. Vamos lá, questão 4. Eu quero criar um só pergunta, só pergunta. Vamos, pessoal, vamos ler. A partir das informações do anúncio, identifique duas características
características da condição de vida dos escravos no Brasil naquele momento. Indique também a principal transformação no mercado de compra e venda de escravos ocorridas em 1850, que justifique o pagamento de uma recompensa. Bom, aqui, meus amigos, Beatriz Jesus, foi fácil. Pois é, mas aqui tinha um trabalhinho. Qual era o trabalhinho? Falar as dificuldades. Falta de direitos, falta de higiene, insalubridade, maus tratos. E ele pediu uma ou duas, Isabela? 2. Muitos de vocês votaram só uma desses 47 que fizeram. Tem que pensar com calma. A prova tem que ser lida sem fazer nada, toda, às 10. E aí depois começa a fazer com prazer. Então, como se fosse um fundir, entendeu? Como se fosse uma coisa que você gosta, uma massagem. Não pode ser correndo esse negócio, entendeu? Vocês muitas vezes deixam faltar. Tem uma questão que eu vou te mostrar isso. Vocês deixam faltar a resposta, entendeu? Aí é muito triste, que fica incompleto, entendeu? Tem uma questão aí sobre o imperialismo que tinham 3 respostas. A maioria só deu 2. Ou seja, você perde ponto de bobeira. Fica até fácil para mim calcular, que é meio ponto aqui, meio ponto ali, um ponto ali, 25 aqui. Para mim, que já corrigi prova da UERJ, já fiz prova da UERJ, chega a ser fácil, entendeu? Porque vocês esquecem. Tem que parar e ver. O que essa questão pede? 4 coisas, meio ponto cada um. Essa, por exemplo, pede 3 coisas. Só que a primeira coisa era muito fácil. As 2 primeiras. Valia 1 ponto. A segunda, vocês tinham que caprichar mais. O cara te deu a cola, 1850. Tinha que falar em Lei Eusébio de Queiroz. Tinha que falar que acaba com o tráfico intercontinental. Teve aluno bom que falou Bill Aberdeen. Bill Aberdeen é uma lei inglesa que proíbe a chegada de navios negreiros no Brasil. Mas não é em 1850, é em 1845. Teve uma aluna, um aluno malandro que botou leis abolicionistas. Ganhou ponto. Mas tem que botar lei Eusébio de Queiroz. Porque o tráfico passa a ser só interno. E se o tráfico passa a ser só interno, o que isso quer dizer? Que dentro do Brasil, o preço do escravo vai ficar mais alto. Com todo o respeito, era fácil. Era fácil. Foi tu, né, Malu? Mas tem que ter calma, entendeu? É que nem não fiz a discursiva, vou fazer sexta-feira correndo para entregar o William. Vai dar merda. É mais fácil você pegar a prova hoje. Vamos postar a prova hoje? Deixa que eu posto, Isabela. Tá Eu bom. vou postar quando fechar o grupo, os comentários. E aí você, faz uma amanhã, faz uma domingo. Entendeu? Fazer discursiva é que nem... sabem que eu perdi a perna ano passado, tragicamente. Eu tenho que fazer... Aliás, hoje eu estou devendo o exercício de peso. Só fiz o abdominal. Ai, ai, ai. Vou dar meu jeito. Senão compensa amanhã. Fazer discursiva é como fazer exercício. É chato pra caralho, mas vai melhorar a sua performance, entendeu? Posso mudar para 5, pessoal? Que aí depois a gente entra na parte principal da aula. A 5, lê direto a pergunta, por favor. Apresente uma das repercussões dessa declaração de independência para o continente americano em finais do século XVIII. Em seguida, identifique 2 características da Exposição Internacional de Filadélfia que simbolizavam as transformações em curso na sociedade norte-americana naquele momento. Bom,
É claro que vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha, e a vida vai seguir. Mas era fácil demais. Era fácil demais. Mas é um clássico. O americano é o primeiro país da América a se libertar. Então, qual é a grande influência? É a autodeterminação, a luta pela independência. Alguns botaram nacionalismo. Eu acho fraco, porque nacionalismo é mais forte na Europa. Ah, mas é a ideia de criar nação. Mas para criar uma nação, primeiro tem que ser livre, tem que ter independência, tem que ter soberania, tá bom? Então eu não gostei muito dessa forma de vocês responderem nacionalismo. Vai ganhar algum ponto? Vai ganhar algum ponto. Mas não é a busca do 20, não é perfeito, ok? Não é perfeito. E aí tem que buscar uma escrita mais perfeita, entendeu? Pensar antes de escrever. Anota aí. O segredo é pensar antes de escrever. Vou até digitar aqui, ó. O segredo é pensar antes de escrever. Se você começar a fazer isso, você vai se dar bem. Mas sem fazer isso, você vai ter dificuldades, porque você não entende o contexto. O contexto é por que o americano foi importante? Porque ele foi o primeiro. E como ele foi o primeiro, ele acabou abrindo o caminho para os outros, entendeu? Teve gente que botou americano influenciando Conjuração Baiana. Errado. Conjuração Baiana é Revolução Francesa. Agora, teve 2 ou 3 pessoas que botaram em Confidência Mineira. Parabéns. Que a independência americana é liberdade sem igualdade, porque não acaba com a escravidão, que era o modelo da Inconfidência Mineira. Liberdade sem igualdade. Entendeu como tem que pensar? A segunda parte apresente uma das repercussões dessa declaração. Desculpa. Identifique 2 características da Exposição Internacional da Filadélfia. Aqui eram 2, mas cada uma valia meio. Como é que eu sei disso? Porque você tem que saber. A pergunta mais importante é a primeira. Qual o reflexo dos Estados Unidos na América? Teve até aluno que botou doutrina Monroe, chiquérrimo, né? Um só, em 47. Essa pessoa está na aula, é a chique da chiqueza. Ok? A pessoa chiquérrima. Está aqui? Está com vergonha, né? Mas eu preciso que vocês pensem antes de escrever. A segunda parte é para ninguém errar. É só ler, aí fala de progresso, de evolução, dinamismo, blá blá blá, indústria. Malu, não, porque nessa época é para você falar bem dos Estados Unidos. Mentalidade imperialista é século XIX, Destino Manifesto é século XX, XXI. Você ia perder ponto, ok? Você ia perder ponto. Tá bom? Posso passar, Malu? Agora o bicho vai pegar. Isabela, qual é o nosso público? Top, total. 68. Não, falta pouco para ter 2 aulas por semana e sortear o livro. Ai, ai, ai. Isabela, eu quero que você converse com eles agora. Já virou metade da prova. Posso mudar para 6? Bom, enquanto falta metade da prova, são 8h30 em ponto. Eu queria, Isabela, que você pegasse aquele. Toda aula tem uma. Semana passada foi caminhando e cantando.
Eu quero conversar com você, que não gosta de fazer discursiva, que acha que é tempo perdido. É que nem eu. Eu faço os exercícios de peso achando que eu vou ficar bonito no verão, com o peitinho mais durinho. Então, eu quero que vocês nunca achem, tá zoando, né, Maria Eduarda? Vocês nunca achem que fazer discursivo é tempo perdido, que estudar sexta-feira à noite é tempo perdido. Então, som na caixa, Renato Russo para vocês. Olha as imagens, vamos viajar, vamos curtir, vamos cantar. E não importa que eu canto mal, o que vale é a melodia. Vamos cantar ela. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Olha a letra. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente. Não temos tempo a perder, vamos estudar, galera. Suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Sangue amargo nesse mundo amargo. Tão sério e Aqui é humano, perdemos para a biologia, na química do sabor. Veja o sol dessa manhã com cinza. a tempestade que chega é da cor dos teus olhos. Castanhos, então me abraça forte. Me diz mais uma vez que já estamos. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Aluno do programa. Temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do Eu tenho. mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido Ninguém prometeu. nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens. Aqui é a nossa resenha depois que vocês forem aprovados. Né? Aí, Virgínia, dos teus tempos, olha lá, dos nossos tempos. Hein? Vamos lá. Ah, moleque. Questão 6. Tem que mexer com esse coração de vocês. Ai, mas sexta-noite é aula. Não. Não é tempo perdido. Isabela, equipe de alunos, leiam, por favor, essa questão calmamente, tá? Sem pressa. Essa questão principal da nossa noite. O comando ou o texto?
É bom texto e outra pessoa comanda, entendeu? Peraí. Cadê os alunos para ajudar? Cadê? Cadê vocês, galera? Tá muito lento, pessoal. Elis, então, pode ler, Elis. Levantou a mão aqui. O texto, né? Isso. Isso. O Leopardo de Tomassi de Lampedusa, publicado postumamente e popularizado pelo cineasta italiano Luchino Visconti, narra a decadência da nobreza e a ascensão de uma nova classe na Itália no final do século XIX, endinheirada, destituída de sangue azul, mas ávida para comprá-lo. A astúcia do aristocrata Tancredi o levou a perceber a necessidade de sobrevivência numa nova realidade. Em uma de suas falas, ele diz: se nós não estivermos presentes na unificação, eles aprontam a república. Se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Fui claro? Eu, A eu leio a frase, pergunta também? Por favor. A frase do personagem Tancredi, no filme O Leopardo, sintetiza a postura da nobreza italiana em meio ao processo de unificação nacional na década de 1860. Apresente uma característica da unificação italiana que justifique a frase do personagem. Aponte ainda um efeito socioeconômico dessa unificação para o continente americano. Agora você lê para eles o gabarito oficial antes de eu explicar, tá bom? tá bom, vou ler. Características: manutenção da monarquia após a unificação, impedimento da adoção do sistema republicano, continuidade da nobreza como classe social favorecida, contenção dos grupos populares liderados por Garibaldi. Efeito: migração para o continente americano. Agora repete a pergunta outra vez. Ou não, repete para mim outra vez. O gabarito. Características: manutenção da monarquia após a unificação, impedimento da adoção do sistema republicano, continuidade da nobreza como classe social favorecida, contenção dos grupos populares liderados por Garibaldi. Efeito: imigração para o continente americano. Bom, vamos lá. Agora eu vou dar uma aula um pouco mais longa sobre isso. Quem invadiu a Península Itálica foi Napoleão. Mas o país Itália, na verdade, só vai ser criado agora, depois da minha explicação. Veneza era uma república, Gênova era uma república, Florença era uma república. Então, um aluno que faz humanas, que tem história como específica, ele não fala em Itália antes do século XIX. Ah, mas todo mundo fala. Você não é todo mundo. O nome certo é Península Itálica. Quando Napoleão invadiu essa região, na Revolução Francesa, ele agregou essa região à França. Só que Napoleão foi derrotado, preso, e nesse período foi feito um congresso, Congresso de Viena. O Congresso de Viena, a gente já viu em outra aula, ele decidiu uma coisa chamada política das legitimidades. Cada país voltaria a ter o que era seu. Então a França, ela devolveu tudo que ela invadiu. Mas e a região itálica? A região itálica não tinha um governo próprio, não era um reino próprio. Então, atenção, a região itálica foi dada para o Império Austro-Húngaro no Congresso de Viena, em 1815.
Então, de 1815 a praticamente 1861, não existe Itália livre. O Brasil não era de Portugal, os itálicos eram da Áustria-Hungria. Teve uma aluna ou duas que acertaram tentando explicar. A Itália, originalmente, não tinha Roma. E também não tinha Veneza. Por isso que é uma questão difícil. Muitos acertaram, 20 em 47, sim, mas é um assunto que merece um aprofundamento. Você postou para eles o meu canal que eu pedi, Isabela? Postei aqui no chat. Pois é, vocês precisam entender que Napoleão invadiu e agregou a França. Napoleão perdeu o Congresso de Viena, devolveu os territórios que a França invadiu. Como a Itália não tinha um rei, um governo próprio, a região itálica foi dada para o Império Austro-Húngaro, assim como a região germânica, as duas. Os itálicos tentaram criar um país em 30, perderam. Tentaram criar um país em 48, perderam. E aí eles vão se dividir. O sul da Itália, mais pobre, mais agrícola, era republicano, liderado por Garibaldi. E também com algumas tendências do socialismo utópico já. O norte da Itália, Piemonte, Sardenha, Milão, como vocês falam, eles eram mais burgueses e mais industriais. Então aconteceu um fenômeno na Itália. Normalmente o povo se une com a burguesia contra a nobreza. Foi o que você aprendeu até Napoleão. Agora, a nobreza e a burguesia se unem contra o povo. No caso da Itália, contra o Sul, contra Garibaldi, o mesmo aqui do Farroupilha. Eu quero falar com você uma coisa importante. Os itálicos perderam em 30 e em 48 para a Áustria porque eram divididos. Sul republicano popular, norte monarquista industrial. A divisão do país ajudou nas derrotas. Só que em 1861 eles vão conseguir criar o Reino Itálico, liderado pelo Piemonte Sardenha, que é uma aliança da nobreza com a burguesia. Então a nobreza ela sobrevive graças ao sistema monárquico. Então a burguesia ganha um país e a nobreza ganha uma sobrevida, isolando e derrotando a galera do sul. É claro que era muito, 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 muito difícil. Mas teve gente que acertou. E eu já te falei, porque até 4, 5 é muito fácil. Depois é que melhora, depois é que piora. Sobre a pergunta da imigração, eu quero acrescentar uma novidade na vida de vocês. Eu vou digitar no chat, enquanto isso, Isabela, qual é o nosso pico, Isabela? 70. Hã? 70. Caramba, faltam 3 para a gente passar biologia. Que emoção. Mas vamos lá, deixa eu digitar aqui. Quem chegar depois tem que avisar, hein? Já falei, Sebastião, acabei de falar. Garibaldi Sul, Defensor da República. Tem até um livro que vocês podem ler, Os Carbonários. Eu vou chegar lá, Andressa, você está muito rápida, mas é sinal que você sabe. Isso, Sebastião, isso mesmo. Tapou o sol com a peneira. Mas vamos lá. Como foi que a Itália conseguiu Veneza? Eu vou digitar aqui. Foi na guerra austro. É melhor vocês deixarem eu trabalhar, porque agora é um pouquinho difícil, tá? Austro-prussiana.
Nessa guerra, a Prússia está escrito errado, Prússia, tá? Prussiana. Agora foi. Nessa guerra, que é em 1866, os itálicos ajudaram a Prússia, que é o embrião da Alemanha, contra a Áustria. Então, como recompensa, os itálicos ganharam Veneza. Como é que eles conquistaram Roma? Roma foi na guerra franco-prussiana. Estou digitando aqui, tá? Para ajudar vocês. Essa guerra aqui foi quando surgiu a Alemanha do Sul e a Alemanha do Norte. Eles se uniram contra a França. Foi até uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver isso muitas vezes. Hoje é só a primeira. Tá bom? A gente já viu unificação alemã, mas itálica é a primeira vez esse ano. Quando a França e a Prússia entraram em guerra, na verdade a Prússia atacou de surpresa a França, foi uma covardia, vai gerar a tomada da Alsácia-Lorena e o revanchismo francês. A região de Roma, que era da Igreja Católica, o francês é católico, a região de Roma era protegida pelos franceses. Só que, como eles foram atacados pela Prússia, os franceses foram para a guerra e deixaram Roma sem proteção militar. Aproveitando-se disso, os itálicos invadiram Roma e transformaram Roma em capital da Itália. Então vamos conversar. A Itália era uma península, não era um território único, não tinha Roma e não tinha Veneza. Em 1861 nasce o Reino Itálico. Em 1866, na Guerra da Áustria com a Prússia, os itálicos apoiam a Prússia e ganham Veneza. Na Guerra Franco-Prussiana de 70 a 71, os itálicos aproveitam que Roma está desprotegida, sem as tropas francesas, invadem Roma e anexam Roma, transformando Roma na capital da Itália. Isso vai gerar algo que vai aparecer no fascismo, que é quando Mussolini dá o Vaticano para a Igreja Católica. O famoso, pelo menos para vocês que são de humanas, tem que ser famoso, o famoso Tratado de São João Latrão. Não é ladrão, não, porra, é latrão. Então, a Península Itálica ela é composta de uma maneira muito complexa. Ela é em partes. Mas o Reino Itálico é liderado pelo norte, pela região do Piemonte-Sardenha, nessa aliança que muitos alunos falaram da burguesia com a nobreza, derrotando o republicanismo do Sul, derrotando o Garibaldi. Bom, vamos atualizar aqui, porque isso aqui é difícil. Se fosse Enem, era tri. Questão tri. Mas vamos continuar ainda no nosso assunto. Onde é que é a Juventus? Futebol. Juventus de Milão. Ok? Qual é um time famoso na Itália? Milão. Uma região pobre que só ganhou com Maradona em ano passado. Nápoles. Então, a região pobre da Itália é agrícola e republicana. E a região mais desenvolvida é o norte. É burguesa e industrial. Beleza, pessoal? Garibaldi vai ter tendências socialistas. Mas se você olhar a época, o Manifesto Comunista nasceu em 48, quando os itálicos tentaram pela segunda vez. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Região itálica separada por repúblicas. Napoleão invade na Revolução Francesa.
e anexa à França. No Congresso de Viena, a região passa para o domínio da Áustria-Hungria, do Império. Em 61, cria-se o Reino da Itália, incompleto, sem Veneza e sem Roma. Em 66, os itálicos apoiam a Prússia contra a Áustria e ganham Veneza. Em 70 a 71, os itálicos aproveitam que a França está sendo atacada, deixa Roma desprotegida, atacada pela Prússia, deixa Roma desprotegida e invadem Roma. Como que isso aconteceu na prática? Com o norte liderando a unificação. O famoso Conde, vou digitar aqui, o famoso Conde de Cavour, ou Cavour para os que quiserem chamar assim. Bom, isso é a primeira questão. A segunda, eu considero que a maioria de vocês errou e que a banca não teve preocupação de responder. Tipo assim, ninguém vai acertar mesmo? Lê a segunda resposta enquanto eu digito aqui. Imigração para o continente americano. Qual era a pergunta? Aponte um efeito socioeconômico dessa unificação para o continente americano. Bom, na verdade, deu para acertar por interpretação. Mas, na verdade, o Sul era muito pobre, agrícola, e foi derrotado. É de lá que vai vir a maioria dos imigrantes. A sorte é que a questão não era para explicar, senão ninguém acertava. Por que vai ter essa onda imigratória? Anota aí o texto. Anota aí o texto. Vai ter essa onda imigratória por causa da Grande Depressão de 1873. Já falei uma vez sobre isso aqui, vou falar de novo. É tipo uma crise de 29 na Europa. É da segunda Revolução Industrial. Então, com empobrecimento ainda maior de algumas regiões, como a própria Itália e a própria Alemanha, muitos vão embora para a América, principalmente os Estados Unidos. E também o Brasil. Está num grande tema para dar aula. A pergunta em si não era tão impossível assim, mas a aula é importante. Sebastião, pode falar no áudio, mas vamos ver se é Rapidinho, dentro do contexto. rapidinho. Houve cercamento de campos no sul da Península Itálica? Caso positivo, esses migrantes primeiramente foram para o norte tentar emprego nas indústrias. Caso não foram absorvidos, daí a única alternativa foi a imigração para as Américas? Essa é a dúvida. É uma boa dúvida. Não, não tem nada a ver. Você está trazendo a Inglaterra para a Itália, não tem nada a ver. Na Itália, até hoje, o sul da Itália é mais agrícola que o norte. Vocês podem ver as indústrias de automóveis, entendeu? Tudo bem, Sebastião? Obrigado, professor, por tirar essa dúvida. Muito obrigado, tá? Vamos lá, pessoal. Posso mudar? É bom ver a gravação para ter mais segurança, entendeu? Parabéns, Júlia Sodré. Resumidamente, o modelo de unificação alemão Resumidamente, o modelo de unificação italiano é antipopular, antirrevolucionário e marca uma coisa básica. Após 48, por causa do socialismo, a nobreza e a burguesia se unem, ou a igreja e a burguesia se unem contra o povo, para não terem risco de perderem o poder. Então, é uma novidade. A nobreza ela se revoluciona para se manter no topo, que é o que o texto diz. Posso mudar, galera? Gostaram? Não falei que eu ia caprichar mais nesse assunto?
Mas isso vai Will, aparecer porque tem Primeira Guerra Mundial. Fala, Isabel. chegamos a 7-3. Não acredito, você está me enganando. Tô não. Ai, ai, ai. Glória a Deus nas alturas. Tem que chegar para a aula, mesmo que seja atrasado. A aula tem 2 horas, pessoal. Ah, mas eu estou meia hora atrasado. E daí? Agora que é o bicho, a questão 7. Vamos lá. A questão 7, eu não quero nem conversar com vocês. Questão 7, eu vou pedir para ler a pergunta, mas a questão 7, se fosse Marte, se fosse México, ou se fosse Campo Grande, no Rio de Janeiro, a resposta é a mesma. Porque era uma questão de interpretação de texto. Obrigado, Camiel. Já contou o Camiel? Ou a Camiel? Contei os que chegaram depois. Vamos lá. Lê a pergunta aí da 7. Identifique a medida proposta no documento acima. Indique, em seguida, um grupo social que ela beneficiava diretamente e ainda o principal grupo contrário à sua execução. Lê o gabarito. Medida: reforma agrária. Grupo beneficiado: camponeses pobres e indígenas pobres. Grupo contrário: grandes proprietários rurais. Pois é, aqui, meus amigos, é tolerância zero contigo. Você que não fez ou você que errou. Teve gente que botou que o prejudicado era o camponês. Caracoles! Poxa, o cara deu essa pontuação para vocês. Ele botou o México para te assustar, para você ficar com medinho, como acontece na múltipla escolha, que ele bota a Bósnia, bota a Ruanda, bota o raio que o parta. Aqui é frieza, é ler o texto e responder. Partilha da terra, reforma agrária. Quem beneficia? Camponês. Teve gente que botou que a burguesia que era prejudicada. Perdeu ponto de bobeira. E aí não é conteúdo. Aí é falta de prática, falta de exercício, entendeu? Não sabe fazer, não treina. E aí a cabeça roda, né? E acaba fazendo besteira. A maioria acertou. Mas você que está aqui acompanhando a aula, você entendeu ou precisa ler o texto? Não interessa o país que ele botar. Ele pode botar Mongólia. Mas se o texto falar o que tem que ser lido, você vai acertar. Na Mongólia, o sistema político é organizado com 3 poderes autônomos e interdependentes entre si. Qual é o modelo político da Mongólia? Democracia. Bom, eu não gosto de perder tempo com a 7, mas teve lá uma meia dúzia que andou errando. O que quer buscar da cabeça o que não é para buscar? Isso não é aula. Posso falar com vocês? Essa prova foi de 17. Tinha 100 anos da Constituição Mexicana. Eu até achei na época uma babaquice, porque a gente comemora mais a Revolução Mexicana, em 1911. Mas aí resolveram botar para ver se o aluno sabia ler. E aí, quem não soube ler, creu. Era banal. Reforma agrária, 1 ponto. Beneficiado, camponês. Sem terra, o nome que você quer. Teve uma pessoa aqui no chat que disse que lembrou do MST. Foi isso, Gabriela Mello. Arrebentou. Posso mudar? Hoje é sexta-feira. A música hoje arrebentou, né? Tempo perdido.
Não é tempo perdido fazer discursiva. Eu faço diferente porque eu sou mais antigo. Elas vão fazer para vocês quem é o William Campos. Eu sou o mais antigo dos professores de história que trabalham para a UERJ. Tenho o maior projeto público e gratuito do Estado para a UERJ. Quantos alunos a gente ganhou só nas últimas 2 semanas? Mais de 1.000, não foi, Isabela? Foi muito aluno. Só de AIS tem 115, 60 no primeiro, mais 55. E quem manda nisso é nós de história. Nossa vida é zoar química, zoar o pessoal de medicina, mas amar o pessoal de psicologia, é botar fogo no pessoal de matemática. Isso tudo aqui é nosso, de história. A Thaís Maria, da português, é bacharel em Direito. Ah, moleque! A Jaque é Serviço Social. A Isabela é acima da média, engenheira civil. A Natália e a Andresa são de medicina. Mas o poder é nosso. 100% nosso. Ah, porque ninguém faz assim. Dane-se os outros. Eles querem dar aula para discursiva como se fosse múltipla escolha, entendeu? Ou então, da teoria, sem o aluno aprender a escrever. Errado. Por isso que eu tenho canal, por isso tem playlist. Aqui nós temos que aprender a usar o conteúdo e botar o conteúdo no papel. Mas vamos lá. Questão número 8. Os selos postais reproduzidos acima marcam acontecimentos relevantes para a sociedade brasileira em um momento de transformações internacionais relacionadas à Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, e seus desdobramentos. Tendo em vista essa guerra e suas consequências, representadas por meio dos selos, indique 2 motivos para o apoio do governo do Brasil aos aliados. Em seguida, cite 2 mudanças na vida política brasileira associadas aos efeitos desse conflito internacional. Amigos, amigas, aqui era o bicho, era o plus. A 6 era para tu errar. Era a ideia da banca. E a 8 é a seguinte. Todo mundo sabe que cai Vargas. Eu mesmo, para Enem, eu não quero nem ver pintado, mas vou dar vagas para eles. Vou ver até se eu transmito ao vivo para vocês. Por quê? Porque cai. Mas o que cai? Como cai? Por que cai? E aqui ele foi malvado. Meu malvado favorito. Por quê? Porque ele quer 4. 2 no início e 2 no fim. E aí tem que botar para quebrar, não dá para enrolar. Teve alguns alunos que tentaram enrolar. Mas é afundamento dos navios, é o apoio às estatais, ou então apoio à criação da CSN, da Vale do Rio Doce, da Fábrica Nacional de Motores, da Companhia Nacional de Álcools. Teve um aluno que botou pressão contra as tendências fascistas do Vargas. Um aluno, mas é brilhante. Podia botar pressão do movimento estudantil, pressão dos Estados Unidos. A maioria de vocês acertou essa. Mas o final vocês se arrebentaram. Porque vocês botavam Constituição de 46. Sai fora! Valeu! Valeu para não tirar 0. Mas é uma merda. 46 já é Dutra. Tinha que ser legalização do PCB. Tinha que ser criação do PTB, do PSD e da UDN. Uma aluna só botou Manifesto dos Mineiros. Muitos botaram crise do Estado Novo. Outros botaram deposição do Vargas. Mas entende? Você tinha que botar 4, amigo. 2 de cada, totalizando 4. Ou seja, a chance de você perder meio ponto aí era toda ela. Então, quem conseguiu acertar as 4, lamba os dedos. Por quê? Porque é assim que você não tira 20 numa questão como essa.
tira 18, 19. É bom? É, mas não é 20. Então tem que pensar antes de escrever. Essa é a principal lição da aula de hoje. Pensar antes de escrever. Lembrando que no início a maioria acertou. O final é que eu achei que pegou. Tá bom? Deixa eu ver no chat aqui. Maria Eduarda, essa eu dancei. O mundo vai acabar. Maria Eduarda só quer dançar, 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 dançar. O mundo vai acabar. A Duda só quer dançar, dançar, dançar. Lararararara. Porra, Maria, mas tu tá errando aqui para tu não errar dia 1º de dezembro, Maria. Pensa nisso, Maria. Alguma pergunta sobre a 8? Posso mudar? 9, 7. Faltam 2 questões. Isabela, qual é o nosso número? Estamos em 7-3. Ou seja, não tem livro e não tem 2 aulas, tá bom? Vamos tentar semana que vem subir. Mas já foi bom para ganhar de biologia? Empatou com biologia. Que merda! Sério? É, Que horror! Que horror! Meu Deus! É que nem o Mengão. Se empatar com o Penarol, perdeu. Que isso? Ai, ai, ai. Pode mudar, pessoal? Número 9, eu quero só a leitura da pergunta, tá bom? Pessoal, semana que vem, hoje eu vou dar uma prova para vocês. O que eu quero? Eu quero que você só mande as respostas, tá? Porque tem gente que manda foto virada, e aí me dificulta, que eu faço no celular, tá bom? Eu quero me dedicar a vocês. Isabela, eu não tô. Andressa, tá aí, Andressa ainda? Oi, William, tô aqui sim. Eu não tô deixando o pré-ENEM de lado. Sim. Não quero nem saber de pré-ENEM. Eu quero saber de vocês. Mas vocês têm que fazer o que fizeram. Essa semana eu fiquei muito feliz. 47 alunos mandaram. Foi mais, que teve uns 2 aí que não gostaram que eu pedi para mandar sua resposta, não deu tempo. Mas eu diria que 50 mandaram. 47 eu consegui corrigir. Então é um estágio novo. É uma prova de que os alunos estão mais focados em si mesmos, em fazer discursivo. Mas eu preciso que vocês criem esse hábito. Me dá um trabalho danado. São 10 áudios por aluno, às vezes eu junto, são 400 áudios. E mais uma vez eu pergunto, vocês gostam do áudio, das broncas, das dicas? Então, aqui tem que fazer redação, tem que fazer discursiva, ok? É gratuito, mas tem regras, entendeu? Mas vamos lá. 9. Eu quero ver se a jornalista que me atrasou ainda está na aula. Júlia, acho que a Júlia só dá. Que jornalista é tudo rapidinho, faz tudo correndo. Gente apressada. ela está aqui, mas está sem áudio, sem microfone. Tá me ouvindo? Agora tô, tinha travado um pouquinho. Sebastião, você quer na 9, né?
É número 9, Sebastião. Usa o número, Sebastião, que é sempre melhor para mim, tá bom? Para qualquer professor. Vamos lá, bota 9 aí, pode ler as perguntas. Apresente o respectivo contexto histórico no qual ocorreu cada uma dessas conferências. Considerando as relações internacionais da época, indique também uma proposta dos governos africanos defendida na Conferência de 1958. Bom, essa questão aqui, ela é mais fácil que a 8 e mais difícil que a 10. Porque ela tem 3 comandos, 2 contextualizações de tempo e uma definição de proposta que está no texto. Então, o que aconteceu aqui? Sebastião, tem que fazer discursiva, Sebastião. Você é um grande aluno, tem que trabalhar, porque eu vou dar aula para a maioria. Eu vou dar aula para quem fez, para quem pesquisou, para quem estudou, que isso aprofunda o nível da aula. Você é bom aluno, tem conteúdo, mas tem que treinar no papel. No papel, no telefone, sei lá onde você treinar. Pessoal, primeiro contexto é o contexto do imperialismo. Teve muita gente que botou, ai, que lindo, Sebastião, ter filho é a melhor coisa do mundo. Mas olha só, o primeiro contexto é o contexto do imperialismo. Mas não vou te aliviar não, Sebastião. 7 dias são 7 dias. 7 dias são 140 horas, mais 28, 168 horas. Um cara como você faz essas 10 em 1 hora. Então, retiro o meu apoio. Vamos lá, galera. Então, o primeiro contexto é a Conferência de Berlim, é o contexto do imperialismo, da divisão da África entre os europeus. Alguns botaram Segunda Revolução Industrial. Eu não achei bom. Eu prefiro aqueles que botaram neocolonialismo ou corrida imperialista, entendeu? Aqui tem que usar a palavra-chave. Na questão 3 era absolutismo, lembra? Na questão 9 era imperialismo. No segundo contexto, era descolonização afroasiática. Teve até uma aluna que botou terceiro mundismo. Chique ela. Também podia botar contexto da Guerra Fria ou do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira parte da questão era contextualização. Depois, a da proposta, aí era moleza, né? Autodeterminação, independência, soberania, respeito às etnias, blá, 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 blá. Então, a minha crítica a vocês, posso criticar? É que vocês não seguiram os 3 comandos. Tipo assim, teve gente que falava de imperialismo e ia direto para a proposta. Teve gente que só falou de imperialismo e de descolonização. Aqui é uma questão do mal. É uma questão para tirar ponto, entendeu? E aí um aluno apressado, isso é mole. E aí faz besteira. Primeiro contexto, século XIX, imperialismo, neocolonialismo, corrida imperialista, blá, blá, blá. Segundo contexto, pós-Segunda Guerra Mundial, ou Guerra Fria, ou descolonização. E aí a proposta estava no texto. Notaram? Lê o gabarito para eles, Isabela. Veja. Conferência de Berlim, contexto de expansão imperialista europeia e partilha da África. Primeira Conferência dos Povos Africanos, contexto de lutas de descolonização na África e expansão internacional do pan-africanismo. Propostas: condenação das heranças do colonialismo, defesa da soberania dos povos e
nações africanas, defesa da união entre povos e sociedades africanas, rejeição das interferências de governos estrangeiros nas sociedades africanas e defesa do reconhecimento internacional da autonomia e independência dos povos e nações africanos. Ok, pessoal, tranquilo? Hein, pessoal? Estão me ouvindo ainda? Posso mudar? Sim, sim, colocaram aqui no chat. Questão 10 era um presente, né? Era uma questão de interpretação e mudança. Ok? Eu queria que na 10 você começasse com a leitura do gabarito que o pessoal está saindo. E aí eu vou priorizar quem está ficando, tá bom? Tá bom. Efeitos: conferir legitimidade ao golpe, estimular a intervenção militar, radicalizar o ambiente político, né? Tentar legitimar o afastamento do presidente Goulart em um contexto de Guerra Fria. Uma das razões: processo de redemocratização do país, valorização dos princípios democráticos, obtenção de credibilidade em meio aos questionamentos sofridos e tentativa de transmitir isenção e imparcialidade por parte da editora do jornal. Teve gente que botou que mudou por causa das manifestações de 2013. Não. Na manifestação, o pessoal gritava que a Rede Globo apoia a ditadura. A verdade é dura, a Rede Globo apoia a ditadura. A redemocratização do Brasil é nos anos 80, esqueceram? A Constituição de 88. A eleição direta é em 89. Teve gente que botou que foi por causa da redemocratização em 2013. Aí não dá. Alguém lembra de ter postado alguma resposta que eu questionei? Quer falar? Então fala, Júlia. Não lembro de cabeça. Tem que falar, pessoal. Tem que ajudar. Digita aí a linha, mais ou menos. Repete a pergunta, Isabela, enquanto elas escrevem. Aponte o efeito da postura editorial assumida pelos grandes jornais que tenha contribuído para o desfecho da crise de 64. Em seguida, indique uma razão para a mudança de posicionamento do jornal, ocorrida em 2013, que seja relacionada às transformações políticas no país desde o fim dos governos militares. Ok, pessoal? Bem simples. Vê o chat para mim, por favor, que seguiu aqui. Tem resposta da Júlia. Ela botou: a postura da imprensa editorial contribuiu para vender uma imagem positiva a respeito da deposição do presidente João Goulart.
e da instauração do golpe civil-militar de 1964. O posicionamento do jornal ressalta as mudanças no contexto político pós-ditadura, em que o povo, incluindo a imprensa, detém o poder de manifestar suas opiniões e de exercer seus direitos politicamente. Na verdade, por causa do neoliberalismo, o neoliberalismo é uma tendência econômica de privatização, não tem nada a ver com essa mudança. Não concordei com isso, entendeu? O início todo mundo acertou. Agora, mudar porque passar a ideia de neutralidade por causa da democratização, até por interesses de mercado, entendeu? Agora, o meu amigo Sebastião, deixa eu te falar. Esse ano são 60 anos do golpe militar. Isso vai cair. Ok, eu tenho aula no YouTube, já comentei várias vezes. O João Goulart era nacionalista, populista, herdeiro de Getúlio Vargas, trabalhista, do Partido Trabalhista Brasileiro. Tá bom? Malu, você deduziu isso, criou isso. É possível aceitar? Porque é uma pergunta muito aberta, entendeu? Mas não estava no gabarito, tá bom? Sebastião e alunos que ainda estão na aula. Nunca achem que João Goulart é comunista. Nunca. João Goulart é trabalhista, nacionalista, devagar, quase parando. É um Getúlio Vargas piorado. Só que aquela época estava marcada pela Guerra Fria. Aliás, ninguém usou isso, né? Os jornais seguiram a lógica da Guerra Fria, se aliando aos Estados Unidos. Essa não é uma boa resposta. Malu, eu achei que você viajou um pouco, entendeu? Porque houve o Aécio com a Dilma? Houve. Eu odeio o Aécio, mas o Aécio não dizia que a ditadura era uma revolução. Ele é um idiota, mas isso ele não dizia. Quem dizia isso era o Bolsonaro. Sim, foi dito isso, claro. Malu, vamos pegar quando tiver uma outra questão. Vou trabalhar bem isso contigo, tá bom? Pessoal, acabou o milho, acabou a pipoca. 11h24. Comentem lá no grupo. Qual foi o nosso pico? 7,3. 7-4. Deu para ganhar por um? Biologia. Isso. Quem foi o 7,4? Vou dar um presente para ele que entrou por último. Ih, agora eu não vou lembrar. Mas entrou no final. Ok, pessoal, boa noite. Comentem lá. Faltou um para os livros e faltou um para 2 aulas. Semana que vem, mandem a discursiva, vai ser a prova de 2015, não é isso, Isabela? 2016. Prova de 2016. Tem certeza? Tem certeza.